Olá, Motolama na área. Nos anos 60, tudo era mais lento, até o YouTube da época era mais lento. Vamos fazer uma pequena retrospectiva de como eram as motos nos anos 60 e 70, isso antes de surgir as DT-180 CB400 nos anos 80, que mudou todo o cenário motociclístico no Brasil. Com o final da guerra, o mundo mudou bastante. Aliás, essa nutelagem de hoje em dia se deve muito a isso. A geração que surgiu a partir daí foi conhecida como a geração Baby Boom. Esse nome é dado porque quando acabou a guerra, os soldados voltaram para casa e começaram a fazer filho com suas esposas. Aí a geração ser Baby Boom. Os Baby Boomers são aqueles que nasceram entre 1945, o fim da guerra, e o início da década de 60. Essa geração foi criada por pais que sofreram muito as agruras da guerra. E não sei se por conta disso eles tinham uma visão diferente do mundo. Mas o que importa é que foi a primeira geração a crescer com televisão em casa e vendo televisão e se atualizando pela televisão. E isso mudou totalmente a forma como as pessoas viam o mundo. Foi nessa geração que o motociclismo tomou força entre jovens e velhos e virou todo um estilo de vida. Vamos falar sobre o motociclismo nos anos 60 e 70. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama e ainda nascido na geração Baby Boom. Desde o surgimento das motocicletas, lá para o início do século XX, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, as motos eram apenas um meio de locomoção para aventureiros malucos. Mas após o fim da Segunda Guerra, com muitos jovens voltando para casa, cheio de estresse, adrenalina e traumas, muitos se tornaram rebeldes com o sistema. Os caras eram tão rebeldes que nem se inscreviam e davam like no canal. Mas, como sei que a rapaziada atual é mais consciente, vamos curtir e compartilhar com a turma esse vídeo. Afinal, o tema é pra frentex. Haja vista a camisa que eu estou usando aqui, que tem mais de 40 anos. Isso daqui era do Rio Trail Club, lá dos anos 80. Boa lembrança. Mas voltando ao que interessa. Com o lançamento do filme The Wild One, em 1953, que aqui no Brasil chamava O Selvagem da Motocicleta, os motociclistas passaram a ter uma atitude meio rebelde sem causa. Com isso, começaram a pipocar pelo mundo os grupos de Hells Angels. O nome Hells Angels provavelmente veio de um esquadrão de aviões que lutou na China um pouco antes da guerra, chamado Hells Angels. Eles lutavam com P-40, aqueles que tinham uma boca de tigre, desenhava embaixo, era conhecido também como os Flying Tigers. Mas os Hells Angels ganharam notoriedade lá pelo início dos anos 60, não só pela sua contracultura, como a participação em diversos movimentos de jovens da época. Mas essa participação tinha um interesse secundário. Eles estavam defendendo motocicleta. Eles não estavam preocupados com os assuntos que os caras se preocupavam. Mas isso passava desapercebido. E eles ficaram famosos. E viraram ícones da época. A fama de bad boy e fora da lei rondou os motociclistas durante muito tempo. Mas aí entra a Honda, que começou a querer exportar para os Estados Unidos. E para mudar a fama de bad boy e de fora da lei dos motociclistas, eles lançaram a campanha Você conhece as pessoas mais legais numa Honda. You meet the nicest people on a Honda. A campanha colocava uma Honda Cube, que era muito semelhante à nossa Honda Dream, como um veículo bem família. A moto era retratada em várias situações de família, de velhinhas, de gente saindo da faculdade, indo jogar esportes. Era bem legal. Plus a Honda. A Honda gets you where you want to go. The 4-stroke 55 cubic centimeter overhead valve engine gives zip and power. Bom, o intuito da campanha era mudar a mentalidade com relação às motos. Não sei se a campanha surtiu efeito a curto prazo, mas a longo prazo, com certeza. Paralelo a isso, o filme com Peter Fonda chamava Easy Rider, lá do início dos anos 60, 70, não lembro bem, que aqui no Brasil se chamava Sem Destino. Mostrava a situação de motociclista aventureiro. E isso mudou bastante a visão sobre o motociclismo.
Ele deixou uma imagem de aventureiro no lugar do bad boy. Com essa nova visão, os jovens começaram a aderir mais às motocicletas. A primeira motocicleta fabricada no Brasil foi a Monarch, em 1951, com motor Java importado, era complicado. Nessa mesma época, começaram a surgir em São Paulo as marcas Lambreta e Saci. E no Rio tinha a ISO, que vinha com motor italiano de 150 cm3. Tinha também a Gullivetti, que ficou muito famosa. O crescimento da indústria automobilística no final dos anos 50 facilitou muito a compra de automóveis. Isso praticamente paralisou a indústria de motocicleta. Somente no final da década de 60 e início da década de 70 que o motociclismo ressurgiu com força. E isso se deu principalmente à importação de motos japonesas e italianas, Honda, Yamaha, Suzuki, MV Agusta, Benelli e várias. E no Brasil ressurgiram as motos também, com o caso da FBM. Nessa época, aqui no Brasil surgia a geração Jovem Guarda, que era uma mistura de rock and roll com Orlando Silva, um negócio meio assim. A partir dessas músicas, os carros e as motos começaram a ter um novo protagonismo na cultura da rapaziada. Isso era tão forte que a própria TV Globo lançou várias novelas com a temática de corrida de automóvel, até que em 73 lançou a novela Cavalo de Aço, onde o galã da novela, o Tarcísio Meira, rodava numa bela 750 Ford e ainda levava na garupa a bela e gatíssima Beth Faria. E tudo isso sem capacete. Bons tempos. A moda nessa época era bem diferente e esquisita. E o povo queria se mostrar diferente. Com isso surgiu o que chamava aqui no Brasil de chopper. É claro que isso não era invenção brasileira. Nos Estados Unidos tinham os long forks, que eram essas motos com o garfo dianteiro exageradamente comprido, que eu não sei nem como é que era a dirigibilidade desses negócios, mas era a moda. As motos normalmente eram Harleys, até os guidões eram super estilosos, olha só. Nos anos 60, ainda não tinham categorias de moto tipo trail, big trail, enduro, crossover, essas coisas não tinham. O que se fazia era pegar uma moto normal de mercado, provavelmente inglesa, e adaptar ela com descarga mais alta, pneu de trial e por aí vai. Lembro, as japonesas ainda não importavam para o Brasil. Mas isso terminou com o lançamento da DT1 pela Yamaha em 1968. Era uma moto bem barata, com valente motor de 246 cm3 e incríveis 8 HP. Mas a potência foi subindo até chegar em 23 HPs. Nessa época, as motos ditas como trail eram apenas motos comuns de rua com pneus trail e descarga mais alta. Essa não, ela era uma verdadeira moto trail, que vinha com faróis, pisca e painel completo. Ela já vinha com autolube, que dispensava misturar gasolina no tanque. Isso foram os primórdios do trail no mundo, mas independente disso, ela é muito rara aqui no Brasil. Outra moto bem rara aqui em terras tupiniquins é a Yamaha XT500. Ela foi lançada em 1976. Essa moto pode ser considerada a primeira Big Trail. Era uma monocilíndrica de 500 cc com 28 HP, que atingia velozes 145 km/h. Não tinha partida elétrica. Ligar ela era uma operação. Mas foi a primeira moto a dar noção de uma moto de aventura que poderia ser usada na terra e no asfalto. Inclusive, no primeiro Rally Paris-Dakar, em 1979, a XT chegou em primeiro e segundo lugares. E no ano seguinte repetiu, nas 4 primeiras posições, dando banho nas mastodônticas BMW GS. Essa moto deu origem às famosas Teneré 600. Mas no fim dos anos 60 e 70, o trail ainda não tinha a abrangência que tem hoje. As streets de média e pequenas cilindradas tinham uma oferta muito mais abrangente do que tem hoje. E ainda eram poucas e raras. Eu me lembro, em 1974, uma das primeiras vezes que eu andei de moto, eu andei numa DT 125, toda preparada para trilha, que eu nem sabia o que era isso na época ainda, mas foi uma emoção fantástica.
Bons tempos. Mas enfim, a Honda CB 750 4 era a referência de moto. Na época, a palavra customização nem existia, mas para essa moto consistia em substituir o escape original pelo famoso 4 em 1, que dava às 4 uma voz inconfundível. Escuta só. Outra alteração era a troca do guidão por um do tipo Tomazelli, mais baixo e esportivo. Além disso, havia o costume de trocar as rodas raiadas pelas rodas de liga leve e ainda adicionar um disco de freio suplementar na roda dianteira. Hoje essa moto vale um dinheiro arrumado. Lá nos Estados Unidos o nego chega a pagar 50, 56 mil dólares numa moto dessas. Mas as outras marcas rivais não ficaram paradas. Em 1973, a BMW lançou a R90S, com um motor longitudinal Flat Twin de 898 cm3 com 67 HP, freios dianteiros duplos a disco. Foi uma das primeiras motos carenadas, e essa carenagem incluía relógio e amperímetro. Olha o ronco da criança. Reparem como a moto sente o giro do motor. Ela entorta quando se acelera. O que mais chamava atenção nessa moto era a pintura feita com airbrush. Ela podia manter a velocidade de 210 km por hora o dia todo. E ainda vinha com o opcional de 2 baús laterais de fábrica. Era uma moto bem completa para a época. Uma pena que vieram poucas para o Brasil. Em 1971, a Suzuki contra-atacou com a GT 750. A grande novidade dela era a refrigeração a água com seu motor de 3 cilindros 2 tempos. Mas essa motocicleta ainda era pesadona e cara demais para ter um bom volume de vendas. Assim surgiram em 72 as suas duas irmãs menores, a GT 380 e a GT 550, ambas tricilíndricas, mas com refrigeração a ar. Visualmente, elas eram bem mais atraentes que sua linha anterior, que tinha um tanque muito magrelo. As novas Suzuki emplacaram de cara. Para compensar a refrigeração a água perdida, elas vinham com outra novidade, a refrigeração Ram Air, inspirada no modelo de competição. Mas com o lançamento da Honda CB400 4, que foi lançado no final de 74, o mercado mudou. A quadricilíndrica de 4 tempos era mais potente, mais leve e tinha partida elétrica. A GT 380 havia ficado fora de moda. A pequena 400 4 cativou não só pelo design, que tinha as elegantes curvas do descarga 4 em 1, foi a primeira Honda a ser equipada com esse tipo de descarga, era uma forte atração, como verdadeiramente transpirar a esportividade. E isso era reforçado pelo guidão baixo e desenho do banco. Outra moto muito desejada naqueles tempos era a conhecida Viúva Negra, a Yamaha RD 350. Ela ganhou esse apelido não foi à toa. O seu motor fosse muito avançado para a época, ela não tinha freio suficiente para parar essa moto. Imagine uma moto de apenas 143 kg, de 350 cilindradas, 39 HP, que chegava a 180 km por hora e fazia de 0 a 100 em 7 segundos. Não parava. Essa moto encarava de frente as grandes motos da época e também os grandes muros das casas em curvas repetidas. Os donos dessa cadeira elétrica reclamavam apenas de queimar as velas. Elas encharcavam toda hora, a ponto de ter que andar com velas de reserva na mochila para evitar o clássico furo de pistão. O Brasil só começou a fabricar moto seriamente em 1974, quando a Yamaha lançou a RD50. Era uma cinquentinha de 2 tempos com 6.5 HP. E ela fez algum sucesso, mas logo em seguida, em 78, a Honda, que não podia ficar atrás, lançou a CG125, moto que está em linha ininterrupta desde 1976 e já passou de 13,5 milhões de unidades fabricadas e vendidas. E tem uma moto que eu não poderia deixar de comentar, apesar de ser raríssima aqui no Brasil, aliás eu acho que nem tem, mas era conhecida de todo mundo. Ouve só. Pela musiquinha fica fácil. Era a moto do Batman. É claro que estou falando do Batman Nutella dos anos 60.
O trem foi montado sobre uma Yamaha Catalina bicilíndrica de 250 dois tempos, que podia atingir 150 km por hora. A moto era equipada com um sidecar, montado sobre um chassi de kart, que podia se destacar da moto para o Robin fazer uma graça. Com essa moto pegaram muitos vilões hilários da época. Saudade desse Batman, e não desse Batman atual, cheio de depressão e problemas existenciais. Mas com a chegada dos anos 80 e o lançamento da CB400 e da Yamaha DT180 lá para 80, 82, não só o mercado de motos tomou força, como o mercado de trail surgiu com força. E o trail assumiu seu lugar. A modalidade que já vinha sendo praticada lá para os lados de BH e por alguns malucos lá em Sampa, como o Carlão Coachman, que fazia um trail meio trial com sua cota 249. Grande Carlão! Mas isso é história para outro vídeo. E já que estamos falando em coisas antigas, nada como lembrar nossas magrelas no quarto encontro Queens of the Mountain, lá no bar do Marcinho, em Macacos, dia 23 de julho. Não percam também a nova edição das camisas do Queens. As inscrições para a camisa e para o evento já estão liberadas. O link vai estar na descrição aqui embaixo. Te vejo lá! Então é isso, galera. Espero ter dado uma visão panorâmica sobre o que foram os anos 60 e 70 no motociclismo. Mas acabou que eu não falei de algumas motos que eram também icônicas na época, como as Harley Davidson. Mas como as Harley Davidson se resumia praticamente às motos da polícia e do exército e alguns malucos, não era uma moto comum com a rapaziada. Então eu achei que não tinha muito sentido falar dela aqui. Espero ter despertado saudade nos velhos e conhecimento nos jovens que perderam aqueles tempos fantásticos. Então é isso. Se tiverem alguma sugestão ou ideia de algum assunto que vocês acham que vale a pena pesquisar, escreve nos comentários abaixo que eu terei prazer em pesquisar em cima do assunto. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Minha moto venenosa vai passando